Nessa aula eu vou te apresentar o motor, que é a lixadeira elétrica, as suas funcionalidades, como utilizar da maneira correta, qual comprar, onde comprar. Vamos falar sobre as brocas, qual a diferença entre elas, posição correta, erros que você não pode cometer e várias outras informações importantes para a sua rotina como nail designer. Seja muito bem-vinda, eu sou a Pamela, nail designer e mentora há 6 anos e vamos ao que interessa. Esse é o motor da DayZ, é o motor que eu mais gostei de utilizar. Ele tem 45.000 RPMs, que é a rotação por minuto, e o que eu mais gosto nele é a caneta. Ela é uma caneta muito leve, ela não trepida, ela é firme e o motor ele não é barulhento. Então você vai pegar essa ponta da caneta e conectar na parte de trás do motor. O único ponto negativo desse motor é que ele é um pouquinho grande, ele ocupa um espaço da mesa. A caneta ela fica acoplada ali na região da frente, que fica bonito e é prático, né, de pegar. Essa faixa preta no meio da caneta é onde você vai girar para abrir e fechar ali o compartimento onde você coloca a broca. A primeira dica é, você vai colocar a broca e você vai sentir que ela trava. Você vai puxar um pouquinho e aí sim você vai travar a caneta para fixar a broca. Segunda dica importante, você vai segurar a caneta o mais próximo da broca possível, porque isso vai te dar segurança, vai te dar assertividade no movimento, não na parte de cima que fica distante da broca. Quanto mais baixo você conseguir segurar, melhor vai ser para você utilizar a broca da maneira correta na unha da cliente. Esse botão marcado como FR significa a direção da rotação, direita e esquerda. O botão redondo é o on-off e a velocidade da rotação. Eu normalmente utilizo na metade, às vezes um pouquinho mais da metade. E o botão de hand foot é quando você utiliza na mão ou utiliza no pé, no pedal. Ele é um motor bivolt, então na parte de trás tem ali a chavinha para você mencionar qual que é a energia que você vai utilizar. Sempre faça essa mudança com o motor desligado. E esse pedal é para você habilitar a função de você utilizar, né, ligar e desligar o motor com o pé. Você conecta ali na parte traseira e sempre que você pressionar, ele vai ativar a rotação do motor. Você vai ligar o motor e ativar o botão para mudar, né, a função da mão para o pé. E aí sempre que você pressionar o pedal, ele vai ligar até a velocidade que você deixar marcada ali no botão. Deixei o link do motor na legenda e agora vamos falar das brocas que você vai precisar para oferecer os serviços como nail design. Essas duas primeiras brocas são brocas diamantadas, são brocas de uso de dentista, elas têm uma abrasividade muito leve e não danifiquem absolutamente nada a unha natural da cliente. Vamos começar falando da broca 718. Ela eu utilizo para fazer a preparação da lâmina e para fazer o desprendimento da cutícula, para fazer a cuticulagem combinada. A posição dela é sempre deitada, encostada 100% na estrutura da unha natural da cliente ou em cima do alongamento. Vou virar o dedo aqui para você ver de um outro ângulo melhor. Então você vai encostar sempre foque em utilizar a região central da broca. E aí conforme você for indo mais para a região da cutícula, nunca a ponta, sempre o corpinho da broca para fazer o acabamento. A segunda broca que você vai precisar é a broca chama, que parece uma coxinha. Ela tem esses dois formatos, ela mais curtinha ou mais alongada. Qualquer uma delas você pode utilizar. O legal é você testar para ver qual que você se adapta melhor. E novamente, você nunca vai usar a ponta dela, o bico da broca. Você vai usar somente o corpinho, esse triângulo final da broca aqui, para posicionar entre a cutícula e a área de crescimento ali. Ela encaixa perfeitamente. Esse biquinho ele vai encaixar entre a cutícula e a lâmina. A próxima broca é uma broca de tungstênio e ela é utilizada para fazer o nivelamento e para fazer o acabamento fino, né, da região da curvatura. Essa broquinha ela tem a faixa amarela e repara que as cerdas dela, né, os formatos de corte dela é mais fino que a outra, que é uma faixa azul, um pouquinho mais grossa. Cada cor de faixinha da broca significa a gramatura de corte que ela tem. Essa broca é muito versátil e dá para você utilizar ela em vários momentos do procedimento, para fazer o nivelamento da estrutura na parte superior, para intensificar a estrutura reta, a simetria reta das laterais e o acabamento fino da curvatura. E a última broca é uma broca agulha de tungstênio também. Essa é de faixinha vermelha e você vai utilizar ela para fazer a remoção do crescimento da unha natural por baixo do alongamento. Nas unhas mais estreitas, eu gosto de utilizar essa broca para intensificar a simetria lateral e ela é muito boa também para fazer o nivelamento da área da cutícula, para deixar a área de crescimento depois da unha natural com um alongamento bem perceptível. E agora vamos aplicar toda essa teoria que eu te falei na prática. Vou fazer a remoção do meu alongamento com essa broca de tungstênio de faixa azul, sempre focando para que a região central da broca esteja em contato com a estrutura da unha.
Essa parte aqui é onde a gente vai mais utilizar para fazer a remoção do gel e dar uma levemente inclinada ali mais para a região da cutícula para fazer a remoção daquela região, sempre focando nessa parte central. O primeiro passo é você identificar qual que é o seu movimento de trabalho. O meu movimento de trabalho é sempre encostando da direita e arrastando a broca até a esquerda. Liguei o motor e soltei a caneta na palma da minha mão para confirmar se ela está rotacionando o sentido direita para a esquerda, ou seja, a rotação do motor está no mesmo sentido do meu movimento de trabalho. Então, nesse caso, o corte da minha broca, ela tem uma abrasividade menor. Pode reparar que quase não dá para ver ali as partículas do gel. É tudo muito fininho. Agora eu vou trocar o sentido de rotação do meu motor, ou seja, ele vai correr da esquerda para a direita, sendo o sentido contrário ao meu movimento de trabalho. Agora sim, quando eu vier da direita para a esquerda, você vai perceber que as partículas de corte da broca vai ser muito maior. Olha como suja mais a minha luva. Porque agora sim ela está numa função de corte. Agora sim é só você ir passando essa broca por toda a superfície até fazer a remoção total do gel. É muito importante você ter o controle da broca e da rotação correta para você não danificar a unha natural da cliente. Se você usar uma abrasividade de corte numa preparação da lâmina, é perigoso você danificar de maneira permanente a unha da sua cliente. Com esse conhecimento, você está pronta para aprender a técnica de cuticulagem combinada, que é a remoção da cutícula com a combinação do alicate e as brocas. Deixei o link dessa aula na legenda. Até lá!